O temor das consequências de uma nova guerra em grande escala na Europa já está afetando os mercados de todo o mundo, inclusive o brasileiro. Eu sou Luiz Barrucho, da BBC News Brasil, aqui em Londres, e neste vídeo eu vou contar para vocês os possíveis efeitos dessa crise para o Brasil. Já adianto que há risco de aumento de inflação, com pressão nos preços e redução da oferta de produtos. Esses riscos mais elevados, que tendem a diminuir os investimentos, podem derrubar os ganhos das empresas e impactar as ações. Com isso, o crescimento da nossa economia pode vir a ser prejudicado, com impacto na renda e no emprego. Mas nem tudo é ruim. Apesar da expectativa de que haja uma migração de investimentos para mercados mais seguros devido ao conflito, o Brasil se tornou atraente por sua capacidade de se tornar um possível fornecedor substituto para alguns dos bens agrícolas produzidos na Rússia e na Ucrânia. Vamos então aos principais pontos em mais detalhe. Dólar e mercado financeiro. O impacto de uma guerra na Ucrânia no mercado financeiro é o primeiro a ser sentido de forma direta no Brasil. Raquel de Sá, da Rico Investimentos, disse à minha colega Julia Brown, da BBC News Brasil em São Paulo, que conflitos geopolíticos costumam elevar o grau de incerteza na economia global e, consequentemente, levam ao aumento da aversão ao risco. Isso significa que muitos investidores podem preferir migrar suas aplicações para mercados mais seguros, como o dos Estados Unidos ou do Japão, e abandonar mercados emergentes como o do Brasil. Mas, por enquanto, o que se vê no Brasil é uma grande entrada de fluxo de capitais estrangeiros. Segundo Raquel, isso acontece por causa da alta da taxa básica de juros, a Selic. O Banco Central aumentou os juros para tentar frear a elevação de preços. Isso garante aos investidores uma perspectiva de ganhos mais elevados, basicamente porque emprestam dinheiro a juros mais altos para o nosso governo. Ao mesmo tempo, por ser um grande produtor de commodities, o Brasil também já está atraindo investidores que procuram alternativas à Rússia. Vale lembrar que o Brasil produz muitos bens que podem ser substitutos imediatos para os bens produzidos na Rússia e até na Ucrânia, especialmente na área agrícola. A gente sabe que quando entra mais dólares no país, seja por meio de empréstimos, seja por meio de exportações, o valor da moeda americana tende a cair. Muito dólar, o real acaba valorizado. E tudo isso levou nos últimos dias a uma queda no preço do dólar em relação ao real brasileiro. Outro ponto, petróleo. O principal efeito imediato da escalada das tensões tende a ser a alta nos preços do petróleo e seus derivados. Para vocês terem uma ideia, o preço do barril do petróleo superou $100 pela primeira vez em 7 anos. A Rússia é atualmente um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com capacidade de produção de mais de 10 milhões de barris por dia. O país é ainda o maior fornecedor de gás natural da Europa, responsável por cerca de 40% do abastecimento total do continente. A imposição de sanções contra bancos, empresas e empresários da Rússia poderia paralisar a produção e a exportação de commodities. As chamadas potências ocidentais, como Estados Unidos e Reino Unido, anunciaram sanções contra a Rússia. Em entrevista à BBC News Brasil, Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda, disse o seguinte: uma invasão deve ser respondida com sanções mais graves do que as que já estão sendo aplicadas atualmente. Isso impacta diretamente na subida dos preços do petróleo e, consequentemente, no aumento dos preços dos combustíveis no Brasil. Ou seja, o aumento do preço do barril de petróleo não significa apenas pagar mais caro pela gasolina, mas também por derivados do petróleo. Outro ponto, inflação. O aumento no preço do petróleo impacta diretamente a inflação mundial e, consequentemente, a inflação no Brasil, que já vem sofrendo uma alta desde o ano passado. Maílson da Nóbrega, novamente. A alta nos preços dos combustíveis no Brasil impacta na inflação e dificulta o trabalho do Banco Central de conduzir os preços para as metas de inflação. Segundo ele, isso pode exigir também a adoção de taxas de juros mais altas por um longo período de tempo. Vale lembrar que, além do petróleo e derivados, a Rússia também é o polo de exploração e produção de diversas outras commodities, como minérios e grãos. A exportação desses bens também deve ser dificultada pelas sanções, causando ainda mais danos às já abaladas cadeias globais de produção. Isso pode, ao mesmo tempo,
pressionar os preços pela oferta limitada e reforçar a onda de inflação global. O efeito final da elevação da inflação é uma redução do ritmo de crescimento da economia brasileira, até porque, normalmente, um mecanismo usado para controlar a inflação é justamente elevar a taxa de juros, que dificulta empréstimos e investimentos. A economia brasileira já não ia bem e as perspectivas não são melhores. Por fim, agronegócio. Economistas acreditam que a imposição de sanções contra a Rússia pode prejudicar indiretamente o mercado nacional, em especial o agronegócio brasileiro. No ano passado, o Brasil foi o 6º maior destino das exportações russas. Os fertilizantes e adubos dominaram a lista de produtos importados, correspondendo por cerca de 60% dos 5 bilhões e 600 milhões de dólares totais. A Rússia é também a mais importante origem de fertilizantes para o Brasil, tendo sido responsável em 2021 por cerca de 25% do total do volume importado. Com os bloqueios econômicos, a compra desses produtos se tornará consideravelmente mais difícil. Segundo Igor Lucena, economista e membro da Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, um think tank baseado aqui em Londres, o mercado interno, em geral, também pode ser atingido, ainda que de forma mais discreta. Lucena lembra ainda que as sanções também podem impedir que o Brasil atue como entreposto comercial para navios e embarcações russas na América do Sul. Isso aconteceu, por exemplo, com as embarcações do Irã após a imposição de sanções pelos Estados Unidos. Esse é o quadro de possíveis consequências econômicas para o Brasil. Claro, apenas um aspecto dessa grave crise. Acompanhe outras repercussões aqui com a equipe da BBC News Brasil. Até a próxima!